Na calçada, em frente a um velho orfanato, uma mãe desesperada deixa um bebê embrulhado em um cobertor. Do outro lado da rua, um homem de 91 anos, cercado de riqueza, mas completamente sozinho, observa em silêncio. O que Augusto Ferraz fará a seguir é algo que ninguém poderia prever. Augusto Ferraz era o retrato do sucesso para o mundo exterior. Dono de um império de indústrias e ações, morava em uma mansão que parecia saída de um conto de fadas. Mas dentro de seus muros, ele vivia uma realidade muito diferente. Sem filhos, sem amigos e com a saúde fragilizada pela idade, sua única companhia era a solidão. Apesar de ter nascido em uma família humilde e lutado para sair da pobreza extrema, Augusto acreditava que sua fortuna compraria tudo o que precisava para ser feliz. Contudo, aos 91 anos, ele já havia descoberto que dinheiro não comprava o que ele mais desejava: uma família e um propósito. Naquela manhã, algo incomum aconteceu. Enquanto olhava pela janela de sua sala gigantesca, decidiu sair para caminhar. Talvez fosse o silêncio que o incomodava ou o peso da rotina solitária. Vestiu um casaco de lã e, com passos lentos e apoiado em sua bengala, seguiu até uma rua que não visitava há décadas. Ao chegar perto do antigo orfanato, um lugar que conhecia bem de quando era jovem e passava por dificuldades, ele parou ao perceber uma cena incomum. Uma mulher, de aparência cansada, de cabelos despenteados e roupas desgastadas, estava ajoelhada na frente do portão. Ao lado dela, um bebê enrolado em um cobertor fino. Augusto não conseguia desviar os olhos. Viu quando ela olhou para os lados, como se tivesse medo de ser vista, e colocou o bebê com cuidado na soleira do portão. Ele podia ouvir os soluços da mulher mesmo à distância. O bebê chorava baixinho e ela parecia prestes a desabar. Movido por uma curiosidade inexplicável, Augusto atravessou a rua, seus passos ecoando na calçada de pedras. "O que você está fazendo?" ele perguntou, sua voz firme, mas sem traços de julgamento. A mulher se assustou, mas não correu. Com os olhos cheios de lágrimas, ela o encarou e respondeu em um fio de voz: "Eu não tenho mais o que fazer. Ele vai morrer de fome comigo. Aqui, pelo menos alguém pode cuidar dele." Augusto ficou imóvel por um momento. Aquela frase, tão simples e tão carregada de dor, o atingiu como um soco. Ele, que sempre se orgulhou de ter saído da miséria, sabia exatamente o que era ter medo de não sobreviver. "Qual é o nome dele?" "E o seu?" perguntou desta vez com uma voz mais calma. "Meu nome é Ana. Ele se chama Miguel. Tem só 3 meses, respondeu ela, enxugando o rosto com as mãos sujas. Augusto olhou para o bebê, que agora parecia ter acalmado o choro, e depois para Ana. Sem pensar muito, ele disse algo que surpreendeu até a si mesmo. "Não o deixe aqui. Você e ele vêm comigo." Ana arregalou os olhos, incapaz de responder. Mas algo na expressão daquele homem idoso, que parecia tão seguro e determinado, a fez hesitar em recusar. Augusto Ferraz sabia que aquela decisão mudaria sua vida. Ele só não sabia ainda o quanto. Enquanto Ana segurava Miguel, hesitante em seguir Augusto, ele fez sinal para que o motorista de seu carro, um luxuoso sedã preto, o acompanhasse até onde estavam. O motorista, acostumado com as excentricidades de seu patrão, obedeceu sem questionar. "Vamos, entre no carro. Não tenha medo", disse Augusto, abrindo a porta para Ana. Ana hesitou, olhando para Miguel e depois para o homem que parecia tão fora de sua realidade. Era um bilionário. Disso ela não tinha dúvidas. O relógio reluzente no pulso, as roupas impecáveis e o carro luxuoso denunciavam isso. Mas algo em seu tom de voz parecia sincero. Ela entrou, apertando Miguel contra o peito, ainda desconfiada. Augusto entrou logo atrás, acomodando-se com dificuldade devido à idade avançada. O motorista, sem fazer perguntas, iniciou o trajeto de volta à mansão. O silêncio no carro era quase palpável, mas Augusto o quebrou. "Ana,
Eu não sei o que te levou a essa situação, mas entendo o desespero. Mais do que você. Imagina! Ana olhou para ele com curiosidade. Como aquele homem tão rico e poderoso podia compreender o que ela estava passando? Não parece que o senhor entende o que é isso, ela respondeu ainda desconfiada. Augusto sorriu de higanto. Havia muito tempo que ninguém falava com ele sem cerimônia, e isso o divertia. Eu cresci sem nada, Ana. Vendia doces na rua para ajudar minha mãe. Perdi meu pai cedo, e a fome era uma companheira constante. Foi isso que me motivou a construir o que eu tenho hoje. Mas sabe de uma coisa? Ele fez uma pausa e olhou pela janela, como se buscasse palavras no passado. Eu nunca estive tão sozinho como estou. Agora! As palavras de Augusto atingiram Ana de maneira inesperada. Ela não esperava que aquele homem tão poderoso fosse capaz de admitir algo assim. Miguel começou a chorar, e ela balançou o pequeno para acalmá-lo. Então por que o Senhor está me ajudando? Ana perguntou ainda cética. Augusto voltou o olhar para ela e para Miguel. Sua expressão era séria, mas havia um toque de ternura em seus olhos. Porque quando olhei para você e para seu filho, vi uma parte de mim. Vi minha mãe tentando sobreviver com tão pouco. E vi algo mais, uma chance de fazer o que ninguém fez por mim naquela época. O carro chegou aos portões da mansão de Augusto. O motorista desceu para abrir a porta, e Ana ficou boquiaberta ao ver a grandiosidade do lugar. Um jardim imenso cercava a casa, que mais parecia um castelo. Para ela, aquilo era tão surreal quanto um conto de fadas. Venha, vamos conversar com calma. Você e Miguel estão seguros agora, disse Augusto, estendendo a mão para ajudá-la a sair do carro. Ana o seguiu, ainda tentando entender como o pior dia de sua vida havia se transformado em uma oportunidade que ela nunca poderia imaginar. Quando Ana cruzou a entrada principal da mansão de Augusto Ferraz, ela se sentiu completamente deslocada. O hall era imenso, com pisos de mármore que refletiam os imensos lustres de cristal pendurados no teto. As paredes eram adornadas com quadros antigos e móveis elegantes que pareciam saídos de um museu. Ana apertava Miguel contra o peito, como se tivesse medo de que ele fosse sujado por aquele ambiente impecável. Augusto notou seu desconforto e tentou quebrar o clima com um sorriso. Bem-vinda ao meu lar. Não se preocupe com as aparências. É grande sim, mas falta vida aqui dentro. Uma mulher vestida de uniforme, provavelmente uma das empregadas, se aproximou rapidamente. Senhor Ferraz, o senhor está bem? Precisa de algo? Perguntou a mulher, lançando olhares curiosos para Ana e o bebê. Sim, está tudo bem, Marta. Prepare o quarto de hóspedes e traga algo para Ana comer. Imagino que ela e o bebê estejam famintos. Ana tentou protestar, mas Augusto a interrompeu com um gesto gentil, mas firme. Por favor, não diga que não precisa. Olhe para você. Olhe para ele, disse, apontando para Miguel. Vocês precisam de descanso e aqui terão isso. Marta saiu para cumprir as ordens, enquanto Augusto indicava um sofá na sala de estar. Sente-se, Ana. Quero entender sua história. O que aconteceu para que você chegasse ao ponto de abandonar? Miguel! Ana hesitou, mas a expressão de Augusto era tão genuína que ela decidiu se abrir. Eu era casada. Meu marido morreu em um acidente de moto pouco antes de Miguel nascer. Ele era tudo o que eu tinha. Depois disso, perdi a casa porque não conseguia pagar o aluguel. Tentei arrumar trabalho, mas quem quer contratar alguém com um bebê no colo? Ela fez uma pausa, as lágrimas enchendo seus olhos. Nos últimos dias, eu nem sabia como alimentá-lo. Foi por isso que eu decidi deixá-lo no orfanato. Não porque eu quisesse, mas porque não via outra saída. Augusto ouviu em silêncio, seu coração apertado a cada palavra. Ele enxergava na história de Ana o reflexo de sua própria mãe, que trabalhou até a exaustão para mantê-lo alimentado quando ele era criança. Você foi muito corajosa em fazer o que fez, e também muito forte em segurar até agora, disse ele, quebrando o
Silêncio. Mas de agora em diante você não está mais sozinha. Vocês dois não estão sozinhos. Ana olhou para ele confusa. O que quer dizer com isso? Augusto se inclinou para a frente, apoiando-se na bengala. Quero dizer que vocês vão ficar aqui. Você e Miguel. Não por 1 ou 2 dias, mas pelo tempo que precisarem. Eu vou ajudar vocês a recomeçarem. Ana ficou sem palavras. Era como se uma tempestade tivesse passado e o sol começasse a aparecer pela primeira vez em muito tempo. Mas por quê? O senhor não me conhece, não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Augusto sorriu, um sorriso triste, mas cheio de significado. Talvez seja porque, aos 91 anos, percebi que tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nada do que realmente importa. E talvez vocês dois sejam a chance que eu estava esperando para mudar isso. Marta voltou com um prato de sopa quente e um cobertor para Miguel. Pela primeira vez em meses, Ana sentiu uma centelha de esperança. Talvez, afinal, aquele dia marcasse o início de uma nova vida. Os dias passaram e Ana começou a se acostumar com a vida na mansão de Augusto Ferraz, embora ainda se sentisse como uma peça fora do lugar. Ela ajudava nos cuidados de Miguel e nas pequenas tarefas que insistia em realizar, mesmo sob protestos do próprio Augusto. Ele não gostava de vê-la trabalhar, mas também admirava a força de vontade que ela demonstrava. Durante as refeições, Ana e Augusto passavam mais tempo conversando. Ele parecia fascinado por ouvir as histórias dela, repletas de dificuldades, mas também de resiliência. Aos poucos, Ana também começou a conhecer mais sobre o passado de Augusto, algo que ele raramente compartilhava com outras pessoas. Você disse que era muito pobre quando jovem. Como conseguiu sair daquela situação? Ana perguntou certa manhã, enquanto embalava Miguel nos braços. Augusto olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e nostalgia. Minha mãe era como você, Ana, forte, determinada. Fazia de tudo para garantir que eu tivesse o que comer, mesmo quando ela não tinha nada. Comecei a vender doces na rua quando era menino. Depois, trabalhei como ajudante de construção, engraxate, qualquer coisa que me pagasse um trocado. Foi só quando comecei a estudar à noite que percebi que podia mudar minha vida. Ele fez uma pausa, como se revivesse aqueles dias difíceis. Aos 25 anos, tive minha primeira oportunidade de verdade. Um amigo me chamou para ser sócio em uma pequena empresa de transporte. Trabalhamos muito e, com o tempo, o negócio cresceu. Foi aí que tudo começou. Mas no meio de tanto trabalho, perdi o que realmente importava: tempo para viver. Minha mãe morreu antes de eu poder retribuir tudo o que ela fez por mim. Ana ouviu atentamente, sem interromper. Era difícil imaginar aquele homem, agora cercado por tanto luxo, vivendo uma infância tão difícil. Acho que é por isso que ver você e Miguel me tocou tanto, continuou Augusto. Talvez seja a minha chance de fazer por vocês o que não pude fazer por ela. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu: o Senhor já fez mais por nós do que qualquer pessoa jamais fez. Eu nem sei como agradecer. Augusto balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Só quero ver vocês bem. E falando nisso, já pensei no próximo passo. Próximo passo? Perguntou Ana, confusa. Augusto sorriu como se tivesse acabado de ter uma ideia brilhante. Quero que você estude, Ana. Que aprenda. Algo que possa te dar um futuro. Enquanto isso, Miguel terá tudo o que precisar aqui. Quero investir em vocês dois. Ana ficou em choque. Estudo? Ela mal conseguia imaginar isso, depois de tanto tempo lutando apenas para sobreviver. Eu não sei se consigo, disse ela hesitante. Você consegue, sim. Eu vou ajudar e não se preocupe, nunca é tarde para recomeçar, afirmou Augusto com uma convicção que parecia mover montanhas. A partir daquele dia, Ana começou a se sentir mais confiante. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha um futuro à sua frente. Não só para ela, mas também para Miguel.
E Augusto, por sua vez, parecia mais vivo do que nunca, como se tivesse encontrado um propósito que vinha buscando há décadas. Com o apoio de Augusto Ferraz, Ana iniciou um curso de assistente administrativa em uma escola local. Apesar do nervosismo inicial, ela rapidamente se adaptou às aulas, mostrando um talento natural para organização e planejamento. Augusto acompanhava cada progresso com entusiasmo, como um pai orgulhoso, mesmo que não admitisse em palavras. Enquanto isso, Miguel crescia saudável e feliz, cercado de cuidados. Os empregados da mansão, inicialmente céticos com a presença de Ana e do bebê, logo se afeiçoaram a eles. Marta, a governanta, tornou-se quase uma avó para Miguel, ajudando Ana a cuidar dele enquanto ela estudava. Mas, enquanto todos pareciam estar encontrando seus lugares na nova dinâmica, Augusto começou a enfrentar os sinais de sua idade avançada. Durante uma consulta médica de rotina, ele foi informado de que sua saúde estava se deteriorando mais rapidamente do que esperava. O médico foi direto. Senhor Ferraz, seus exames mostram que seu coração está mais fraco. Eu recomendo que evite estresse e se concentre em aproveitar os momentos ao lado de quem é importante para o Senhor. Augusto ouviu em silêncio, mas aquelas palavras o atingiram como uma sentença. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas em vez de lamentar, sentiu uma urgência de preparar o futuro para Ana e Miguel. Naquela mesma noite, ele convocou seu advogado para revisar seu testamento. Quando o homem chegou, Augusto explicou calmamente: quero que todas as minhas propriedades, ações e investimentos sejam transferidos para Miguel Ferraz quando ele atingir a maioridade. Até lá, Ana será a responsável por tudo. E deixe bem claro que essa decisão é definitiva. O advogado, acostumado com a frieza e pragmatismo de Augusto, ficou surpreso com a paixão na voz do idoso. Tem certeza disso, senhor Ferraz? Estamos falando de bilhões. Augusto sorriu, com o mesmo brilho determinado que o guiou ao longo da vida. Tenho. Esse dinheiro não me trouxe felicidade, mas pode dar a eles uma chance de ter o que eu nunca tive: uma família e um propósito. E se alguém questionar, diga que Augusto Ferraz nunca tomava decisões sem pensar. Com tudo assinado e oficializado, Augusto sentiu um alívio que há muito não experimentava. Na manhã seguinte, chamou Ana para conversar no jardim. Ela estava brincando com Miguel sob o sol, e a cena encheu seu coração de alegria. Ana, preciso falar com você, disse ele sério, mas com ternura na voz. Ela se aproximou, percebendo que algo importante estava por vir. Eu fiz algo que vai garantir o futuro de Miguel. E o seu. Decidi que, quando eu não estiver mais aqui, tudo o que tenho será de vocês dois. Ana arregalou os olhos, chocada. O senhor não precisa fazer isso. Já nos deu tanto. Eu nem sei como agradecer. Augusto segurou a mão dela, sua voz carregada de emoção. Não é sobre agradecimento, Ana. É sobre significado. Vocês dois deram sentido aos meus últimos dias. E quero que saibam que, não importa o que aconteça, vocês sempre terão um lar, segurança e um futuro. As palavras de Augusto emocionaram Ana profundamente. Ela prometeu a si mesma que honraria aquela confiança, fazendo tudo o que estivesse ao seu alcance para criar um futuro digno para Miguel e retribuir de alguma forma o que Augusto estava fazendo por eles. Meses se passaram e a saúde de Augusto Ferraz continuava a se deteriorar. Apesar disso, ele fazia questão de passar o máximo de tempo possível com Ana e Miguel. Nos últimos dias de sua vida, era comum vê-lo sentado no jardim, com Miguel brincando ao seu lado e Ana lendo em voz alta para ele. Augusto sabia que seu tempo estava acabando, mas não sentia medo. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava em paz. Um dia, ao final de uma tarde ensolarada, ele chamou Ana para uma última conversa. Ana, quero que você saiba que nunca me senti tão vivo como nos últimos meses. O que vocês trouxeram para a minha vida é
algo que o dinheiro nunca pôde comprar. Ana segurou sua mão, lutando para conter as lágrimas. O Senhor nos deu tudo, Augusto. Eu nunca vou esquecer o que fez por nós. Miguel vai crescer sabendo que teve o melhor exemplo de generosidade e compaixão. Augusto sorriu, olhando para Miguel, que brincava despreocupadamente no gramado. É tudo o que eu queria ouvir, Ana. Que ele cresça sabendo que, não importa quão difícil seja a vida, sempre há uma chance de recomeçar. Poucos dias depois, Augusto faleceu tranquilamente em sua cama, cercado pelas pessoas que ele escolheu como sua família. Seu funeral foi um evento simples, como ele desejava, mas marcado por mensagens de gratidão e lembranças emocionantes. Após a sua partida, Ana assumiu a responsabilidade de administrar a herança de Miguel. Apesar de todas as dificuldades, ela honrou a confiança de Augusto, trabalhando duro para garantir que o menino crescesse com os valores que ele havia transmitido: compaixão, humildade e determinação. Miguel cresceu para se tornar um jovem brilhante, dedicado a usar a fortuna herdada para ajudar outras pessoas em situações de vulnerabilidade, assim como Augusto havia feito por ele e sua mãe. Um dia, já adulto, Miguel visitou o orfanato onde sua mãe quase o havia deixado. Ele olhou para os portões antigos e lembrou-se de tudo o que Augusto havia feito. Com lágrimas nos olhos, prometeu: seu legado nunca será esquecido, Augusto. Eu vou honrar cada escolha que você fez. Essa história nos lembra que, mesmo quando parece tarde demais, atos de bondade e compaixão podem transformar vidas e criar um impacto que ultrapassa gerações. E você? Já pensou no poder de um gesto de generosidade na vida de alguém? Se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe nos comentários. O que faria se estivesse no lugar de Augusto? Normalmente, é o homem quem levanta a voz, quem impõe suas vontades à força em um casamento. Mas naquela casa, desde o início, era diferente. Ele era gentil demais, moldado pela convivência com mulheres idosas, calmo por natureza, incapaz de confronto. Ela, ao contrário, chegou como quem precisava de uma chance. Humilde, amável, mas com o tempo revelou o que escondia: frieza, cálculo e violência. Ele nunca revidou, só saía. Levou um tapa, depois outro, e por fim saiu com as próprias coisas nas mãos. A porta se fechou, e ele foi viver na rua, por anos. Só ele e seu cachorro. Até que um dia, o destino os colocou frente a frente outra vez, e quem ninguém esperava, virou esse jogo. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é, onde a voz nunca foi dele. O bairro era tranquilo, daqueles onde o vento parece andar devagar e os portões raramente batem com força. A casa de número 214 tinha 2 andares, jardim aparado e um banco de madeira sob a varanda. Tudo ali tinha pertencido à família dele, desde a primeira telha até o cheiro do sabão em pó que impregnava os corredores. Era o tipo de lugar construído com tempo, herança e zelo. Quando se casaram, ele já morava ali. Herdara a casa da mãe, falecida um ano antes. O quarto dela foi mantido intacto por meses, numa espécie de respeito silencioso. E foi nesse cenário que ela chegou. Ela, uma mulher que muitos descreviam como simples, esforçada, batalhadora. Vinha de longe, de uma infância dura, marcada por ausência e luta. Apareceu na vida dele como quem pede abrigo durante a chuva, com doçura, humildade, voz baixa. E ele, acostumado com a companhia das tias e da mãe, todas mulheres fortes mas carinhosas, viu naquela figura um pedido de cuidado. Achou que poderia oferecer segurança. E ofereceu. Não só a casa, ofereceu a vida. No início era quase poesia. Ela se emocionava com o café da manhã, dizia que nunca tivera um lar tão calmo e beijava a testa dele antes de dormir.
Ele, já habituado à rotina solitária, sentia-se realizado ao dividir as xícaras e a toalha da mesa. Os vizinhos comentavam que ela tivera sorte. Diziam, homem assim não existe mais. E ela sorria, concordava, por fora. Mas a verdade é que, por dentro, ela via outra coisa. Não um homem bom, mas um homem fraco. E isso, com o tempo, se tornou a base de tudo o que viria depois. O primeiro sinal foi sutil, uma crítica ao modo como ele dobrava as roupas. Depois, uma bronca sobre o tempo que ele passava com Bob, o pastor alemão que herdara ainda filhote da mãe. Bob era fiel, silencioso e extremamente apegado a ele. Nunca se aproximou dela como esperavam. Nunca abanou o rabo com euforia. Mantinha certa distância, como se soubesse. O segundo sinal veio com o controle. O armário da sala foi refeito, as fotos da mãe recolhidas, o tapete herdado da avó trocado por um novo. Ele não discutia, apenas aceitava. Achava que estava construindo algo a dois, que era natural dividir. Ceder mais uma vez, depois mais outra. Quando notou, a conta bancária conjunta era usada para coisas que ele não comprava. O carro da mãe, que ele havia guardado com tanto zelo, vendido sem aviso. A cópia da escritura da casa, guardada com a documentação de casamento. Pequenas conquistas silenciosas que ela acumulava como quem joga xadrez. Mas o pior ainda viria. O primeiro grito dela foi durante uma discussão por causa de um jantar que ele esqueceu de comprar. Ele se desculpou, tentou contornar, mas ela ergueu a voz como quem testava os limites. Ele não revidou. Apenas foi ao mercado a pé. Bob foi junto. Na volta, ela já o esperava com silêncio. E esse silêncio doeu mais do que o grito. O segundo grito veio semanas depois, por causa de uma toalha molhada. Ele a havia deixado no quarto esquecendo de estender. Ela irrompeu no corredor com a toalha na mão, como se fosse uma prova de traição. Disse que estava cansada de cuidar de tudo sozinha, que ele era inútil, que só sabia mimar cachorro. Ele tentou responder, mas ela falou por cima, e por fim, arremessou a toalha no chão. Não pediu desculpa. Nunca mais. Bob passou a ficar mais tempo ao lado dele. Dormia ao pé da cama. Ouvia os passos dela pela casa com atenção. Se posicionava entre os dois nas conversas mais acaloradas. Não latia, mas observava, como quem sabe o que está por vir. Ele começou a mudar, sem perceber. Seus passos se tornaram curtos. Sua fala, medida. Parou de se sentar no meio do sofá. Optava sempre pela beirada. Deixava os talheres prontos na mesa antes que ela pedisse. Esvaziava o lixo 2 vezes por dia, só para evitar comentários. Aprendeu a andar devagar, a respirar fundo, a evitar temas. A casa que era sua virou terreno neutro. Depois virou território hostil. E então veio o dia do último grito. Era uma tarde de sábado. Ele lavava a louça enquanto ela tomava banho. O som da água encobria a discussão que ainda ecoava na mente dele, sobre uma conta de luz paga com atraso. Quando ela saiu do banheiro, viu uma toalha molhada no chão. Era dele. Tinha escorregado do varal. Sério isso? Ela disse, já com o tom elevado. Ele se virou, ainda com as mãos ensaboadas. Foi sem querer. Eu pego agora. Claro que pega, depois que suja a casa inteira. Não precisa gritar. Não? Então responde baixo por mim. Ele respirou. Bob, deitado no canto da cozinha, ergueu a cabeça. Amor, por favor. Cala essa boca. O tapa veio antes da frase terminar. Rápido, duro, no queixo. Ele deu um passo para trás. Você precisa de ajuda, ele disse, em tom baixo. Eu posso te ouvir. Vai se fazer de psicólogo agora, é? Ela avançou. O segundo tapa foi no pescoço. Ele virou o rosto, tossiu. Não revidou. Só levantou a mão em gesto de proteção. Para, disse. Por favor. O terceiro golpe ele não viu. Só sentiu. Um soco no ombro. E então o gosto de sangue. A língua ferida por dentro da boca. E Bob, em pé, rosnando. Ele não disse nada. Foi até o quarto. Abriu o armário. Pegou uma mochila velha. 2 camisetas. Uma calça. Os documentos. A carteira. A guia de Bob.
O cachorro veio atrás. Como sempre. Na cozinha, ela ainda gritava. Corre mesmo, vai fugir, é isso que você faz, covarde. Mas ele não estava fugindo, ele estava indo embora. Porque ficar seria morrer um pouco por dia. Saiu. O portão ainda tinha o mesmo rangido de anos atrás. Mas naquela noite, soou como um adeus. Bob o seguiu, sem olhar para trás. E o mundo, tão silencioso quanto sempre fora com ele, não disse uma palavra. Mas lá dentro, naquela casa onde agora tudo era dela, o silêncio começou a doer. Porque pela primeira vez, ele era ausência. E a ausência dele pesava mais do que qualquer presença. Nenhum lugar, nenhuma voz naquela noite. Ele caminhou sem direção, a mochila pendendo de um ombro só, os passos arrastados como quem se despede do próprio chão. Bob ia ao lado, sem puxar, sem questionar. A guia era quase simbólica. Entre os dois, o vínculo não era de controle, era de confiança. O frio cortava o ar, mas ele não sentia. Estava anestesiado. Doía mais por dentro do que fora. A casa que um dia foi o único abrigo, agora era uma lembrança recente demais para virar saudade. Passaram por 2 avenidas. As vitrines fechadas refletiam seu rosto. Uns viam um andarilho, outros nem viam. Mas por dentro, ele ainda era o mesmo homem que levava o jornal dobrado debaixo do braço e cuidava da grama aos domingos. Só que agora, sem chão, sem nome, sem lugar. Dormiu a primeira vez em um banco de praça. A madeira molhada pela garoa grudou nas costas. Bob deitou sobre os pés dele. Protegia sem cerimônia, como sempre fez. Ninguém se aproximou. Nem precisaria. O olhar do cão bastava. No dia seguinte, procurou a Defensoria Pública. Lembrou do endereço de quando acompanhou a mãe numa causa de vizinhança. Esperou por quase 3 horas numa fila fria. Quando finalmente foi atendido, um funcionário jovem de voz educada, mas distante, perguntou seu nome. Ele deu e contou. Contou tudo. O casamento, os primeiros gritos, os últimos tapas, a casa herdada da mãe, o silêncio dos vizinhos, a noite em que saiu com o cachorro e uma mochila. O atendente digitava enquanto ele falava, até parar e perguntar: "O senhor tem boletim de ocorrência? Fotos? Algum exame médico?" Ele respirou. Não. Tinha hematomas, mas nunca registrou. Não queria expor. Não achava que fosse necessário. Sempre acreditou que o diálogo salvaria. Nenhuma testemunha, vizinhos, familiares. Todos sabiam, mas ninguém viu. Pelo menos não vão dizer que viram. O atendente assentiu. Imprimiu um papel. Seu caso vai ser encaminhado para o núcleo de triagem. Mas, sem prova concreta, é difícil conseguir algo imediato. Pode acompanhar por esse número aqui. Tenta retornar em 15 dias. Ele agradeceu. Pegou o papel como quem recebe um recibo de esquecimento e saiu. Bob o esperava do lado de fora, com o corpo tenso, como se sentisse a inutilidade daquele esforço. Andaram até o centro. Usou as últimas moedas para comprar um pão seco e uma garrafa d'água. Comeu metade. Deu o resto a Bob. Dormiram debaixo de um toldo abandonado. O chão gelado, a parede descascando. Mas ainda assim, era mais seguro que a casa que ele deixou. No dia seguinte foi até a casa da tia, irmã da mãe. Chamou no portão. Ela demorou, abriu com uma expressão espantada. "Henrique? Que aconteceu, meu filho?" Ele tentou sorrir. "Tô precisando de um canto por uns dias." Ela olhou o Bob e depois o fundo da casa. "Aqui já tem gente. Seu primo veio morar comigo depois que perdeu o emprego. E o Bob, você sabe, né? Eu já não dou conta nem de mim." Ele assentiu. "Tudo bem, só queria tentar." Ela fez café, ofereceu pão, disse que oraria por ele. Saiu de lá com a xícara ainda quente no estômago, mas com o mesmo vazio no peito. Durante dias dormiram em marquises, escadas, bancos. Em um deles, tentaram roubar sua mochila. Bob avançou. Não mordeu, mas rosnou o suficiente para fazer o sujeito correr. E ali, pela primeira vez, ele entendeu. Bob era tudo. Cão, casa, memória. Amigo. À noite descobriu um abrigo improvisado.
Voluntários distribuíam sopa embaixo de um viaduto. Recebeu um prato raso e um cobertor rasgado. Dormiu ali mesmo. Bob deitou sobre a barriga dele. Protegia o que restava. Uma semana depois, voltou à antiga rua. Parou do outro lado, longe da casa. As luzes da varanda estavam acesas. A grama mal cortada. As janelas fechadas. Ela estava lá, mas não o viu. Nem precisava. Só de olhar doía. Passou a repetir esse ritual. Toda sexta-feira, não para espionar, só para lembrar que ainda existia. Que aquela casa, mesmo sem ele, ainda carregava a sombra do que foram. Um dia, tentou contato com um antigo colega de trabalho. Esperou do lado de fora da loja de ferragens. O amigo saiu, o reconheceu. Ficou sem jeito. Cara, fiquei sabendo. Que situação. Mas olha, aqui em casa não dá. Minha esposa é meio... Sabe como é. Ele sabia. Apertou a mão dele. Agradeceu e voltou para a praça. Semanas depois voltou à defensoria. O protocolo havia sido indeferido. O motivo, a ausência de elementos probatórios, ou seja, sem provas, nada feito. Rasgou o papel ali mesmo, jogou no lixo e seguiu andando. Bob começou a mancar, uma infecção na pata traseira. Ele tentou limpar com pano e água de torneira. Foi numa ONG de proteção animal. Explicou a situação. Pediram para internar Bob, mas sem ele. Eu fico com ele. Sempre. Naquela noite, dormiram abraçados num corredor de escola abandonada. O cão tremia. Ele fazia calor com o próprio corpo. Chorou pela primeira vez. Baixo, sem escândalo, só lágrima, sem palavra. Me perdoa, Bob. Eu devia ter protegido a gente melhor. Bob lambeu-lhe o rosto. No dia seguinte, decidiu que não podia esperar mais. Começou a recolher sobras de couro nas sapatarias. Fez pulseiras. Vendeu a primeira por R$10. Comprou antibiótico. 3 dias depois, Bob já andava melhor. Na sexta-feira seguinte, como sempre, estava na praça, montando o pano com as pulseiras. Bob deitado ao lado. A calçada cheia de passos, mas nenhum que importasse. Até que passou por ali, ela. Salto alto, roupa alinhada, bolsa cara. Nem olhou. Mas Bob viu. Levantou a cabeça. Rosnou baixo. Ele não disse nada. Só observou. Mas alguém viu os dois. Um jovem, com uma câmera pendurada no ombro, se aproximou. Ei, desculpa, você conhecia ela? Ele respondeu sem emoção. Um dia, ela foi minha mulher. Hoje é só a lembrança que me tirou o lar. O rapaz ficou em silêncio. Posso gravar? Ele pensou. Depois assentiu. E ali começou outro tipo de capítulo. Um onde, pela primeira vez, alguém estava pronto para ouvir. Quando a verdade entra na roda. O jovem que se aproximou naquele dia parecia ter pressa, mas era outro tipo de urgência. Não a dos que vivem correndo, mas a de quem percebe que está diante de algo raro. Trazia uma câmera de mão e um caderno dobrado no bolso da calça jeans. Estava documentando histórias de rua para um projeto independente. Quando viu o cachorro rosnando e o homem olhando firme para aquela mulher que passou, sentiu que havia algo ali. Eu sou estudante de jornalismo. Tô gravando um projeto com pessoas que moram nas ruas. Viu o que aconteceu agora? Você conhece ela? Ele não hesitou. Conheci. Um dia, ela foi minha mulher. E o cachorro? Era meu antes dela. Ficou comigo depois. Só ele. O rapaz puxou um banquinho de madeira. Abriu a câmera. Pediu permissão. O homem assentiu. Pode gravar. A filmagem durou menos de 10 minutos. Ele não deu nome, não acusou, não chorou, apenas contou. Contou da casa que era dele antes do casamento, dos móveis que comprou com o salário de 5 anos de trabalho, da mãe que deixou parte da herança como entrada naquele lar, e de como, aos poucos, aquela casa virou território hostil. Disse que não houve um único dia de ameaça explícita no início. Só olhares, pressões, invasões sutis. E depois os tapas. Ela nunca foi frágil. Mas o problema não é ser forte, é usar a força para humilhar. O jovem perguntou o que mais doía. Não foi sair de casa, foi perceber que o cachorro me respeitava mais do que quem dizia me amar.
Depois disso, desligaram a câmera. O estudante agradeceu. Disse que talvez postasse em uma página do projeto. Nada viral. Só um retrato de realidade. O homem assentiu. Se alguém ouvir, que ouça direito. No dia seguinte, o vídeo estava no ar. Era curto. 2 minutos e 23 segundos. A imagem tremia um pouco. O áudio não era dos melhores. Mas a história, essa não precisava de edição. Em poucas horas começaram os comentários. Isso acontece mais do que a gente imagina. Não é só mulher que apanha. Olha o cachorro. Não desgruda dele por nada. E então, alguém compartilhou com uma legenda. A história mais silenciosa que já ouvi. O vídeo circulou. Em um grupo de psicologia, em uma página de direitos humanos, em perfis de ativistas. Alguém pegou o trecho onde ele diz que só o cachorro ficou. Colocou trilha triste, legendou com fonte branca e publicou no TikTok. A internet fez o resto. 3 dias depois, o vídeo já passava de 500 mil visualizações somadas. Vários perfis postavam ao mesmo tempo, e uma nova legenda apareceu. Frau schlägt ihren Mann, aber hat den Hund. Mulher bate no marido, mas ele tinha o cachorro. A vida ao redor começou a mudar. Primeiro foram os olhares, gente que passava por ele na praça e acenava. Depois vieram as doações. Uma moça trouxe um cobertor, outra, uma bolsa com roupas de frio. Um senhor deixou uma caixa com ração e água mineral. Um homem de gravata parou de carro e entregou uma marmita de restaurante. É pouco, mas é digno. A página do projeto recebeu mensagens de advogados. Um grupo se ofereceu para representá-lo sem custos. Advogadas que trabalhavam com casos de violência contra homens, raras mas existentes, se colocaram à disposição. Uma ONG de proteção animal perguntou por Bob. Queria levá-lo ao veterinário, fazer check-up, dar vacinas. Mas sem separar ele de mim, disse o homem. Nunca. Só cuidaremos dele com você por perto. A primeira consulta foi marcada para uma sexta-feira. Bob estava com uma infecção antiga na pata traseira. Nada grave, mas incômodo. Foi medicado, limpo, hidratado. Ganhou coleira nova e saiu da clínica balançando o rabo. O dono, em silêncio, guardava a receita no bolso. A ficha médica vinha no nome do cachorro. Mas agora, com endereço provisório, o Centro de Acolhida da Zona Norte. A ONG conseguiu uma vaga para os dois. Cama limpa, banho quente, refeição 3 vezes ao dia. E o mais importante, não separavam humanos de seus cães. Era um abrigo diferente. Naquela primeira noite no local, ele dormiu de verdade. Acordou no dia seguinte com o sol atravessando a janela e Bob deitado no tapete. Espreguiçou-se devagar, como quem ainda testava se era real. Levantou, calçou o chinelo doado e andou até o refeitório. Um voluntário entregou uma bandeja. O senhor é o do vídeo, né? O do cachorro. Eu vi. Respeito. Ele apenas agradeceu com um sorriso. Naquela tarde, o estudante de jornalismo voltou. Trazia mais equipamentos. Disse que queria fazer uma segunda parte, um novo vídeo, com fundo de verdade agora que a história tinha repercutido. O homem aceitou. Mas eu ainda não quero dar nome. Não precisa. Sua voz já diz tudo. O vídeo novo mostrava o antes e o depois. Trechos do primeiro, imagens da clínica com Bob, o novo quarto no abrigo, a bandeja de comida, as pulseiras de couro que ele seguia fazendo. A legenda dizia: a verdade encontra caminho, mesmo se dita com calma. Esse vídeo explodiu ainda mais. Sites de notícias começaram a reproduzir. Perfis grandes postaram. Um influenciador famoso comentou: essa é a história mais honesta que já vi na internet. Com o barulho, começaram as perguntas. Quem era a mulher? Onde ela estava agora? Era verdade mesmo? Alguém reconheceu a imagem dela no primeiro vídeo. Uma ex-colega de trabalho. E a internet, como sempre, fez seu trabalho. Em 2 dias, o nome dela foi descoberto. A empresa onde trabalhava começou a receber mensagens. Primeiro com cautela, depois com exigência. Essa mulher agrediu o marido e o deixou na rua? Vocês sabiam com quem estavam lidando? Ela negou tudo. Mandou mensagens tentando contato com um antigo parceiro.
Disse que estava sendo vítima de exagero, que era tudo mal interpretado, mas não conseguiu retorno. Do outro lado, as mensagens se acumulavam para ele. Mulheres relatando histórias parecidas, homens agradecendo por ter falado, jornalistas pedindo entrevistas, psicólogos oferecendo ajuda. Eu só quero resolver o que ficou para trás, dizia ele. Uma das advogadas propôs reabrir o processo, usar o novo material, os relatos, o apoio da ONG, o histórico da casa, que havia sido adquirida anos antes do casamento. Os documentos mostravam que ele era o único proprietário original. Ela nunca assinou um contrato. Só entrou, ficou e foi ficando. A equipe reuniu provas, buscou imagens antigas, conversou com vizinhos. 3 deles toparam testemunhar. Confirmaram gritos. Disseram que viam hematomas, mas que nunca disseram nada por medo ou vergonha. Com isso, o processo foi protocolado. No dia da primeira audiência, ele vestiu a camisa doada por um dos voluntários, cortou o cabelo com o barbeiro do abrigo e chegou ao fórum com Bob na coleira. Na sala de espera, aguardou por 20 minutos. A advogada chegou, sorrindo. Temos o que precisamos. Ele olhou para frente. Sentia o coração apertado, mas não de medo. Era como se o tempo estivesse voltando ao ponto onde tudo parou. Como se ali, naquela sala, a justiça fosse finalmente olhar para quem fala baixo. E assim, com a cabeça erguida, o homem que nunca teve voz entrou na sala onde, pela primeira vez, alguém seria obrigado a escutá-lo. E ela, em algum canto da cidade, sentia, sem saber, que o silêncio dele estava acabando, porque o que ele tinha agora era o mundo ouvindo, e o que ele perdeu um dia estava começando a voltar. O processo de volta para casa. Não era um tribunal grandioso, nem uma sala cercada de holofotes. Mas naquele espaço de paredes beges e silêncio administrativo, Henrique sentou-se pela primeira vez diante de algo que nunca teve: o direito de ser ouvido com respeito. Era a audiência de conciliação, nada definitivo, mas era o começo. E para quem foi ignorado por tanto tempo, o começo já era uma vitória. Do outro lado da mesa, ela. Postura impecável, maquiagem sutil, roupa passada. Tentava parecer equilibrada como sempre, mas os olhos tremiam. Os dedos se cruzavam com força sobre o colo. O que antes era controle, agora era tentativa. O que antes era imposição, agora era aparência. A advogada de Henrique começou. Exibiu os documentos da casa. Escritura em nome dele. Registro de compra datado de antes do casamento. Comprovantes de entrada pagos com a herança da mãe. Depois, relatou a ausência de contribuições dela. E, por fim, apresentou os vídeos. As gravações que viralizaram, os trechos onde ele falava da dor com clareza e dignidade. A juíza observava em silêncio, fazendo anotações pontuais. Vieram as testemunhas. Uma vizinha de fala lenta, mas firme. Eu ouvia os gritos dela quase toda semana. Ele nunca revidava. Uma vez vi ele saindo com o rosto vermelho. Perguntei se precisava de ajuda, mas ele só respondeu: "Tá tudo bem." Não tava. Um ex-colega de trabalho também depôs. Ele mudou muito nos últimos anos. Antes ria fácil. Depois mal falava. E o cachorro nunca gostou dela. E bicho não erra. Quando a juíza perguntou se a Ré queria falar algo, ela respirou fundo. Tudo isso é exagero. Tivemos desentendimentos, sim, mas ele sempre foi muito sensível. Se sentia ofendido por tudo. A juíza ergueu os olhos. Sensível demais para apanhar? Silêncio. Ela tentou mudar o tom. Ele saiu porque quis. Nunca foi expulso. Henrique, até então em silêncio, pediu a palavra. "Meritíssima, eu saí com uma mochila e um cachorro, porque se eu ficasse, eu ia sumir de mim. E eu não podia deixar ele." Apontou para Bob deitado sob seus pés. Ser arrastado junto. A juíza tomou nota. Encerrada a audiência, avisou que o processo seguiria com prazo de análise para medidas provisórias. Mas já ali, a balança se inclinava. Na saída, jornalistas esperavam. Não de canais grandes, mas independentes. Pediram declarações. Henrique só disse: "A dor não tem gênero. E a justiça não pode ter lado.
No abrigo onde dormia, a notícia do processo espalhou esperança. Outros acolhidos, homens e mulheres, se reuniram ao redor dele com apoio. Um doou uma camisa social, outro ofereceu um sapato quase novo. Um barbeiro voluntário apareceu para cortar seu cabelo. Na semana seguinte, um envelope chegou ao abrigo. Uma liminar da juíza autorizando a retomada provisória da casa. Baseada na posse anterior ao casamento, no risco de dano emocional e na condição de rua vivida após a expulsão, a decisão dava a ele o direito de reassumir o imóvel. Ela, por ordem judicial, deveria desocupar o local em até 5 dias úteis. A ONG que o acompanhava preparou tudo. Um grupo de voluntários alugou um carro pequeno, ajudou a recolher os poucos pertences que ele ainda tinha, uma mochila, alguns papéis, os materiais das pulseiras e, claro, Bob. No dia da volta, um repórter independente acompanhou o trajeto. Não como espetáculo, mas como símbolo. O vídeo teria um título simples: De volta para casa. Quando Henrique desceu do carro e abriu o portão, não disse nada. O jardim estava descuidado, as plantas murchas, a pintura descascando. Mas os detalhes não o abalavam. A estrutura ainda era a mesma. A casa ainda era dele. "Vamos?", disse a um dos voluntários. Bob entrou na frente, farejando tudo. Parou no meio da sala e sentou, como quem reconhece território. Os móveis principais haviam sido levados. A geladeira antiga, o sofá, a estante, tudo sumira. Ficaram as prateleiras fixas, o armário do quarto e algumas cortinas desbotadas. Mas ele não se incomodou. Pegou um balde, limpou o chão, abriu as janelas. Comprou pão e café na vendinha da esquina e dormiu no chão da sala, com Bob encostado na barriga. Pela primeira vez em anos, dormiu em paz. No fim de semana seguinte, a ONG organizou um mutirão. Doações começaram a chegar. Tinta, colchão, utensílios. Um eletricista corrigiu a fiação. Uma vizinha trouxe cortinas novas. Um marceneiro instalou uma prateleira. O bairro assistia com respeito. Alguns antigos conhecidos reapareceram com gestos pequenos, mas sinceros. "Desculpa por não ter ajudado antes", disse um deles. Henrique respondeu com um sorriso leve. "Agora você está ajudando. Isso basta." Do outro lado da cidade, a mulher tentava se explicar, mas as explicações não duravam. A empresa onde trabalhava recebeu mensagens. Ela perdeu o cargo. Amigos antigos se afastaram. O vídeo com as falas de Henrique circulava em grupos de apoio. A imprensa não a procurava mais. Ela tentou recorrer, pedir parte do imóvel. Disse que cuidou da casa, que também tinha direito. Mas os registros eram claros. Não havia nome dela na escritura, nem contribuições comprovadas. E mais, os vizinhos agora falavam. Um por um, confirmavam episódios. Relatavam os gritos, os tapas, as saídas repentinas de Henrique com Bob no colo. A justiça começou a andar. O processo principal tramitava, mas a decisão da posse provisória abriu caminho para o desfecho final. Um juiz pediu avaliação psicológica da ré. O Ministério Público passou a acompanhar. E a palavra violência doméstica apareceu pela primeira vez no documento, com ela no centro. Henrique não comemorava, não dava entrevistas, apenas vivia. Reformou o quarto com a ajuda dos voluntários, voltou a produzir pulseiras, criou uma pequena banca na calçada da própria casa. Vizinhos compravam, passantes paravam. Bob, sempre deitado ao lado, vigiava o mundo com olhar tranquilo. Um mês depois, uma surpresa. O jovem estudante de jornalismo voltou. Trazia uma proposta. Queria fazer um documentário, não sobre você, mas sobre o que você representa, sobre as vozes caladas e sobre os que nunca imaginaram que tinham o direito de sair. Henrique pensou. Depois respondeu: "Se for para ajudar mais alguém a sair, então vamos contar." E assim começou a nova etapa. Agora não era mais sobre voltar, era sobre seguir, com voz, com casa, com dignidade. A mulher já não era tema nos vídeos. Tinha sumido das redes, da cidade, dos corredores onde antes se sentia segura, porque agora a história que rodava o país não era mais dela,
era dele. E quem um dia teve medo até de respirar mais alto, agora ensinava o mundo a escutar. O dia em que ele parou de pedir desculpas. Henrique não esperava que o dia mais silencioso da semana se tornasse o mais barulhento por dentro. Era uma quarta-feira comum, céu limpo, o som distante de uma britadeira na rua de cima e um pardal pousado sobre a grade da janela. Mas o que pesava ali, naquele instante, era o envelope branco deixado discretamente sob a soleira da porta, sem selo, sem remetente, só o nome dele, escrito com aquela letra pequena e torta que ele jamais esqueceria. Bob já estava de pé quando ele abriu. O envelope trazia poucas palavras. Você venceu, eu perdi tudo. Espero que esteja feliz. Henrique leu devagar e, pela primeira vez, não sentiu raiva, medo ou desejo de resposta. Sentiu nada. Rasgou o papel em tiras finas. Dobrou, colocou no lixo reciclável e fechou a tampa. Voltou para dentro, esfregou as mãos na calça, como se livrasse de um peso antigo. E Bob, vendo aquilo, encostou a cabeça na perna dele. Era fim de ciclo. Mas não era fim de caminhada. O vídeo anterior, onde Henrique aparecia com Bob sentado ao lado e falava sobre a dor de ser expulso de sua própria história, havia batido 1 milhão de visualizações. O documentário produzido pelo estudante de jornalismo estava prestes a estrear em um festival. O caso agora era referência em rodas de conversa, debates acadêmicos, grupos de apoio. Mas Henrique seguia com a mesma rotina. Acordava às 6, dava ração ao Bob, varria a varanda, fazia café e abria a pequena banca improvisada onde vendia pulseiras. Não queria fama. Queria vida. Certa tarde, um senhor bem vestido parou diante da banca. Disse que era juiz aposentado. Tirou do bolso uma carta dobrada e entregou. Eu me aposentei achando que já tinha feito tudo o que podia pela justiça, mas ver sua história me fez perceber que deixei muita coisa passar. Obrigado por me lembrar que ouvir é um dever, não um favor. Henrique agradeceu com um aceno discreto, e quando o senhor se afastou, sentou no banco, olhou para o céu e sussurrou. Tá vendo, mãe? Ainda tem gente que presta atenção. Dias depois, veio a sentença definitiva. O juiz declarou a casa como propriedade exclusiva de Henrique, com base na escritura e nos registros anteriores ao casamento. A ex-companheira foi oficialmente citada por violência doméstica e teve os bens adquiridos durante a união congelados até segunda ordem. Além disso, a justiça determinou o pagamento de indenização por danos morais. Henrique não comemorou. Só pegou a pasta com os documentos e guardou na gaveta da cômoda do quarto. Trancou com chave. E passou a dormir mais tranquilo. Aos poucos, a casa voltou a respirar. Plantou uma muda de manacá no quintal. Colocou um varal novo nos fundos. Pediu orçamento para refazer o portão da frente. Reinstalou as fotos da mãe na estante. Voltou a ouvir rádio no fim da tarde. Bob agora dormia dentro de casa, numa almofada ao lado do sofá. Mas todas as noites, por instinto, dava uma volta pela casa, como um segurança silencioso. Foi então que chegou o convite. Um canal independente, parceiro de movimentos sociais, organizava um evento chamado Vozes que Saíram do Silêncio. Queriam Henrique como convidado principal, não para dar palestra, para contar, como ele quisesse, com as palavras que usasse, sem roteiro. Ele hesitou, depois disse sim. No dia marcado, entrou no auditório lotado com a camisa azul clara, que ganhara do voluntário do abrigo. Bob o acompanhava na coleira. Subiu ao palco devagar. O microfone já estava posicionado, a plateia em silêncio. Ele respirou fundo e começou. Me chamo Henrique, tenho 44 anos e vivi quase metade deles tentando não incomodar. Silêncio total. Eu era o tipo de homem que pedia desculpa por falar alto, por esquecer a toalha molhada, por errar o lado do talher, por existir com um volume que não agradava. E quando comecei a apanhar, eu pedi desculpa também. Os olhos da plateia estavam fixos, ninguém mexia no celular. Me disseram que homem que apanha é frouxo, que é só sair de casa, que é só não aceitar, mas ninguém falou do que acontece quando você sai. E ninguém abre a porta.
Quando você vai para a rua com uma mochila e um cachorro e percebe que a justiça quer documento, não palavra, quer sangue visível, não hematoma antigo, quer câmera, não lembrança. Pausa longa. Mas eu sobrevivi porque ele, apontou para Bob, nunca me deixou esquecer quem eu era. Dormimos em calçada molhada, dividimos pão seco, escapamos de assalto e nunca nos separamos. Bob, como se entendesse, moveu as orelhas. Não conto essa história para ganhar aplauso. Conto para quem acha que está sozinho, para quem acha que precisa pedir desculpa por tudo. Você não precisa. Aplausos, intensos, longos, quase libertadores. Na saída do evento, uma adolescente se aproximou. Estava acompanhada da mãe. Tremia. Senhor, posso abraçar o Bob? Henrique sorriu. Abaixou a coleira. Ela se agachou, abraçou o cão e chorou. Minha mãe me bate. Eu nunca contei para ninguém. Henrique olhou nos olhos dela. Agora você contou. E já começou a sair. O vídeo daquele evento viralizou também. Mas Henrique já não contava os números. Só lia os comentários. Um, em especial, chamou atenção. Meu pai passou por isso. Morreu sem contar. Obrigado por falar por ele. Meses se passaram. A casa foi ficando mais viva, plantas nas janelas, cores nos quartos, livros na estante. O diário que começou como exercício com a psicóloga virou hábito. E num fim de tarde, na página final, ele escreveu: Hoje, ninguém mais fala por mim. E se alguém quiser calar, já sabe que não vai conseguir. Na última folha, colou uma foto. Ele e Bob sentados no banco da varanda. Atrás, o céu dourado. Do outro lado da cidade, a mulher que tentou apagar a história sumiu das redes. Mudou de bairro, tentou recomeçar. Mas a imagem dela estava marcada. A mulher que bateu no marido, que o jogou na rua e que foi desmascarada por um cachorro que não abandonou o próprio dono. Henrique nunca mais respondeu mensagens dela. Uma vez uma carta chegou. Não abriu. Queimou, porque certas coisas não se respondem. Se encerram. O canal que publicou o primeiro vídeo lançou um especial de encerramento. Mostrava a trajetória toda, da praça à audiência, da rua à volta. Chamaram o vídeo de A História que Começou no Silêncio. Nos comentários, esse homem é o Brasil que eu quero viver. Se até ele voltou para casa, eu também posso recomeçar. Bob, você é o cão mais leal da internet. No final do vídeo, uma legenda. Alguns homens se calam, outros escrevem de volta a própria história. E agora, se você chegou até aqui, sentiu cada golpe, cada perda, cada reconstrução, mostra que valeu a pena contar tudo isso. Deixa seu like agora, comenta de onde você acompanhou essa história e se inscreve no canal, porque aqui, cada história é a mão que alguém precisa para levantar do chão. E quem sabe, a próxima que a gente contar seja a sua.